Olá! Esse vídeo será baseado nos ensinamentos do psicólogo e cientista Dr. Jonathan Bricker. Então, bora começar. Nas palavras dele, deixa eu te contar algo sobre a minha mãe. Ela tinha 42 anos quando eu nasci, e foi nesse momento que ela começou a fazer exercícios físicos pela primeira vez na vida. Ela começou correndo ao redor do quarteirão, depois ela começou a participar de corridas de 5 km, depois de corridas de 10 km, depois correu uma maratona, depois fez um triatlo e, como se não bastasse, aos 57 anos de idade, ela fez uma trilha até o acampamento base do Monte Everest. Agora, deixa eu te contar sobre meu pai. Quando eu era criança, meu pai costumava me levar para as aulas de ciência. Só que o problema foi que no ensino médio ele se tornou meu professor de cálculo. Então eu basicamente tinha vontade de me esconder debaixo da mesa por causa disso. Mas o importante foi o aprendizado que obtive de cada um deles. Com a minha mãe, eu aprendi o valor da saúde, já com o meu pai, o valor da ciência. E esses dois valores não só me guiaram durante a minha vida, como me ajudaram a lidar com uma epidemia que todos nós estamos enfrentando, que é a epidemia do estilo de vida não saudável. Veja, cerca de 500 milhão de pessoas em todo o mundo estão obesas. Além disso, você talvez poderia pensar que, após 50 anos do primeiro relatório do cirurgião-geral dos Estados Unidos sobre os perigos do tabaco ter sido publicado, nós já teríamos superado esse problema do fumo. Mas o fato é que ainda hoje, pelo menos 1 bilhão de pessoas em todo o mundo fumam cigarro. E o problema é que o tabaco e a obesidade são as duas causas de morte prematura que mais poderiam ser evitadas. Resolver esses problemas é como tentar montar um quebra-cabeça. Nós nos envolvemos em comportamentos não saudáveis por várias razões. Por causa de nossa genética, por causa dos neurotransmissores cerebrais ou por causa de influências ambientais, como os amigos e a mídia. E cada uma dessas peças do quebra-cabeça não são coisas que você e eu podemos resolver sozinhos, mas há uma peça desse quebra-cabeça que pode guardar a chave para a solução que precisamos. E essa peça são as escolhas que podemos fazer em relação aos nossos desejos de se envolver em comportamentos viciantes como fumar ou comer demais. Bem, existe uma nova ciência do autocontrole que pode ter a chave para reverter essa epidemia. Ela se chama aceitação. Aceitação significa permitir que seus desejos venham e vão sem precisar atendê-los de alguma forma, seja fumando ou comendo coisas que não são saudáveis. Mas não se engane, eu não estou me referindo à força de vontade e nem a combater seus desejos. Na realidade, eu estou me referindo a uma perspectiva diferente sobre os desejos que se parece com o seguinte: pare de lutar contra seus desejos. Assuma uma postura passiva, sem julgamentos, e os deixe lá. Ou melhor ainda, faça as pazes com eles. Eu sei. Nesse momento você pode estar bem cético com relação à eficácia disso. Afinal, eu também era quando ouvi falar disso pela primeira vez há alguns anos atrás. Na ocasião, um amigo meu veio até mim com um livro sobre aceitação e disse: Jonathan, esse livro vai mudar a sua vida para sempre. E aí eu disse: claro, pode deixar que eu vou dar uma olhada. Mas aí quando eu finalmente fui dar uma folhada no livro, parecia um monte de conversa mole e acabei deixando isso quieto. Porém, alguns anos depois, a minha esposa me levou para um workshop sobre aceitação na Universidade de Washington. E aí não teve jeito, eu fiquei impressionado com aquilo e acabei lendo o livro. Não só li aquele livro, como li vários outros sobre o mesmo assunto. E o que eu aprendi foi que a aceitação faz parte da terapia de aceitação e compromisso para a mudança de comportamento, que é uma abordagem muito utilizada para ajudar pessoas com transtornos de ansiedade e vícios. Na verdade, algumas empresas estão usando essa abordagem até para ajudar a melhorar o desempenho de seus funcionários e reduzir o estresse dos mesmos. Agora, para entender por que fiquei impressionado, você precisa entender o mundo em que vivo. No meu mundo de pesquisa, uma maneira comum de ajudar as pessoas a parar de fumar e perder peso é ensiná-las a evitar seus desejos. Evitar pensar em fumar e se distrair dos desejos por comida. Aliás, nós vivemos num mundo onde todos nos dizem que sempre que estivermos tendo pensamentos desconfortáveis, basta pensar em outra coisa ou desligá-los como se fosse um interruptor. Mas não é bem assim que funciona. Quer ver? Olha só esses cookies, que delícia! Eles estão quentinhos, acabaram de sair do forno. Chega da água na boca.
Agora, sinta o desejo de comer esses cookies surgindo dentro de você. Sinta. Imagine eles derretendo na sua boca. Agora, para de pensar nisso. Vamos, para de pensar nisso. Você os quer ainda mais agora, né? Pois é, com isso nós podemos perceber o quão inútil é tentar desligar seus pensamentos. Você não pode simplesmente desligar seus pensamentos. E mais, talvez você nem precise. E eu vou te explicar o porquê. Em meu laboratório de pesquisa, está sendo realizado alguns ensaios clínicos randomizados com a intenção de saber se o ato de mostrar para as pessoas como elas podem aceitar o surgimento de seus impulsos é algo efetivo ou não para elas pararem de fumar. E o que os dados de 6 ensaios clínicos mostraram foi o seguinte: no grupo das pessoas que foram aconselhadas a evitar seus desejos, algumas delas pararam de fumar, mas isso variou dependendo do estudo. Por outro lado, no grupo das pessoas que foram aconselhadas aleatoriamente a praticar a aceitação, o dobro de pessoas parou de fumar, o que é muito, muito interessante. Agora, é claro, os dados só nos contam uma pequena parte da história. Então, para que você veja a aceitação em prática, eu vou combinar as experiências que tive ao aconselhar as pessoas a parar de fumar. E vou me referir a todas elas como uma única pessoa, a quem chamaremos de Jane. Bom, como é típico das pessoas que buscam ajuda para parar de fumar, a Jane era uma pessoa de 45 anos que começou a fumar quando ainda era adolescente. Ela tentou parar de fumar diversas vezes, mas nunca teve sucesso. Então, ela estava muito cética de que qualquer coisa nova a ajudaria a largar o cigarro. No entanto, ela tinha a esperança de que desta vez seria diferente. Então, a primeira coisa que fiz foi mostrar para Jane como ela podia ficar mais consciente de seus desejos para que ela pudesse perceber onde exatamente ela os sentia em seu corpo. Após isso, eu pedi para ela anotar essas informações, ir acompanhando a intensidade desses desejos ao longo do tempo e observar se ela fumaria depois. Só que aí, no meio da explicação, ela me interrompeu e disse: "Do que você está falando? Eu não tenho desejos, eu simplesmente fumo." Então eu disse: "Bom, por que você não tenta para ver o que acontece? Se não funcionar, a gente tenta outra coisa." Com isso, ela aceitou. Mas aí, uma semana depois, ela voltou e disse: "Sabe, tenho acompanhado meus desejos, tenho acompanhado eles o tempo todo. Só que o problema é que agora eu não consigo mais parar de pensar em fumar. E agora o que eu faço?" Bem, antes de contar minha resposta, vamos dar uma olhada nos bastidores. O que provavelmente estava acontecendo aqui era que Jane estava tendo desejos o tempo todo, e como muitos de nós, ela estava vivendo no piloto automático. Sabe como é que é? Você acorda de manhã, fuma um cigarro, toma uma xícara de café, fuma um cigarro, entra no carro, fuma um cigarro, e assim o dia segue. E isso acontece porque na maioria das vezes, nós não estamos conscientes do que pensamos ou sentimos antes de agir. Portanto, o que eu respondi para Jane foi para que ela assumisse uma postura de aceitação através de um exercício chamado "Estou tendo o pensamento". Veja, um dos pensamentos que ela tinha antes de fumar era algo assim: "Nossa, tô muito estressada agora, eu realmente preciso fumar." Por conta disso, eu pedi para que ela adicionasse a frase "Estou tendo o pensamento", que na prática ficaria assim: "Estou tendo o pensamento de que estou me sentindo muito estressada agora. Eu realmente preciso fumar." Depois disso, eu pedi para que ela adicionasse a frase "Eu estou percebendo que estou tendo o pensamento", a qual ficaria assim: "Eu estou percebendo que estou tendo o pensamento de que estou me sentindo muito estressada agora e que realmente preciso fumar." Vale notar que esse é um exercício que todos nós podemos fazer para qualquer tipo de pensamento negativo. E o que esse exercício fez foi dar a Jane um pouco de espaço entre ela e seus pensamentos. E é justamente nesse espaço que mora nosso poder de escolha. Mas também é interessante notar que nós não agimos mediante a cada pensamento que temos. Até porque se fizéssemos isso, nós iríamos nos dar mal eventualmente. Mas apesar de esse exercício ter sido útil para Jane, ainda havia algumas coisas que a deixava muito desconfortável e envergonhada, que era o julgamento que ela sentia das pessoas quando estava do lado de fora fumando cigarro, as duras críticas que seu marido fazia por ela ser fumante e o próprio ódio que ela desenvolveu pelo fumo. E a forma como ela lidava com essa vergonha e desconforto era fumando um cigarro. Mas isso só trazia um alívio temporário, pois em pouco tempo a vergonha voltava. Então eu peguei e disse assim para ela:
Como seria se tentássemos honrar esse sentimento de vergonha como parte da experiência humana? Quer dizer, se você tivesse um amigo próximo que estivesse se sentindo envergonhado por fumar, o que você diria para ele como palavras de compaixão e cuidado e que poderiam servir para você mesma, Jane? Ela pensou sobre isso e depois me relatou que sentiu um certo alívio temporário da vergonha. E isso por si só tornou um pouco mais fácil a tarefa de não atender seu desejo na próxima vez que tivesse o impulso. Portanto, aqui está o segredo para o autocontrole. O segredo do autocontrole é abrir mão do controle. Porque se não fizermos isso, nós acabamos entrando em um cabo de guerra com um enorme monstro chamado desejo. E o monstro diz assim: vamos lá, fume um cigarro. Vamos lá, come aquele biscoito. Vamos lá. E você está do outro lado dizendo: não, monstro, eu vou me distrair de você, eu vou te ignorar, sai fora. E aí o monstro responde: ah, vamos lá, você sabe que você quer. E com isso fica aquela situação onde você está de um lado da corda e o monstro está do outro. E aí você fica para frente, para trás, para frente, para trás, até chegar num momento onde você perde a disputa e acaba comendo aquele biscoito ou fumando aquele cigarro. Mas o problema é que pouco tempo depois, o monstro do desejo está de volta. E novamente, lá está você num cabo de guerra com ele, numa disputa que parece ser interminável. E realmente é. A não ser que você decida soltar a corda. E quando você faz isso, você descobre que, se não lutar contra o monstro sempre que ele aparecer e simplesmente deixá-lo lá ocupando espaço no seu corpo, dentro de poucos minutos ele se torna muito mais fraco do que era antes. Tão fraco que muitas vezes ele até desaparece. No decorrer do seu dia, você será tentado inúmeras vezes pelos desejos. E sempre que isso acontecer, não lute contra. Simplesmente aceite esses desejos sem correspondê-los, pois assim eles irão embora por conta própria. Mas se em algum momento você ceder, tente sempre usar palavras de compaixão e cuidado consigo mesmo, pois no fundo, você é apenas um ser humano. Bom, e para contribuir mais ainda com o seu desenvolvimento pessoal, eu quero te indicar a leitura de um e-book gratuito com 15 ideias para você ler mais e melhor e levar sua leitura para um próximo nível. Afinal, eu acredito que a leitura, principalmente de livros, tem o poder de mudar as pessoas e o mundo para melhor. É o primeiro link na descrição. Um forte abraço e até a próxima.